Fala, meu povo, estamos aqui para mais um Papo Fubá, para conversar com vocês hoje, aqui com o Fernando Alves à frente. Érica está aqui do meu lado. Olá, eu sou a Corruxa. E a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que eu sou suspeita para falar, porque é alguém que eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande, que é o Tony Souza, que é radialista, jornalista, esportivo aí. Tem uma carreira muito grande aqui na região do Cariri. Vem conversar um pouco com a gente, né, Tony? Seja bem-vindo aqui ao Papo Fubá. Uma satisfação muito grande estar entrevistando você, que é meu amigo pessoal e, como já citei aqui, é alguém que eu gosto muito. E hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui de trocar ideia. E babar, nós vamos babar, Tony. Sim. Olha que eu não sei se vai ser bem assim, não. Um abraço para vocês, meninas. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado. A recíproca é verdadeira, Fernando. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo carinho e admiração também do trabalho da Érica, que para mim é uma guerreira. Foi, eu acho que a primeira blogueira aqui que começou para valer aqui na região e acho muito bacana, acompanho o Fubá sempre que eu posso, né, e eu agradeço demais aqui o convite. Voz do Além está conosco nessa gravação de hoje? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui também, como sempre. Voz do Além foi boa. Pronto. Recebi essa alcunha aqui porque me disseram que eu me nego a aparecer nas câmeras. Cuidado que a Voz do Além era um filme de terror que tinha antigamente. Olha! Tem minha mãe disse para mim aí. que a minha mãe disse que foi o filme pior filme que ela assistiu na vida. E eu fiquei curioso uma vez para assistir esse filme A Voz do Além. E na época tinha o Silvio Santos, tinha o Cinema em Casa, e tinha o programa do Silvio Santos, e depois tinha Isto é Incrível, né? Sim. Todo mundo foi dormir, eu disse, eu vou assistir A Voz do Além. Aí fiquei ali parado, sentado na televisão, na época a televisão aquela caixona grande, né? Enorme, preto e branco. E aí terminou o Isso é Incrível e tal, aí lá vem só a vinhetinha, e de repente a tela ficou branca. Aí um pontozinho lá no meio, aí de repente aquele pontinho veio de uma vez assim, ó, aí a Voz do Além, pá, desliguei o telefone. Até hoje eu não sei o que é que trata o filme. Olha que experiência incrível, né? Que só... Pronto. Minha mãe, e aí, meu filho? Isso aí não, foi que passou não, porque não só notícia, não. Fiquei com medo. Pois ouvintes, por favor, se vocês têm essa memória também, quando vocês escutam alguém me chamando de Voz do Além, eu sou legal, viu? Essa entidade que atormenta vocês não, pelo amor de Deus. Não tem terror aqui na parada. Não tem. E, Tony, para começar, para quem não conhece da sua trajetória, conta um pouco pra gente como foi que tudo começou, esse amor pelo rádio. Você que é barbalhense, começou toda essa história por lá. Traz um pouquinho, vai trazendo um pouquinho pra gente aqui. Na verdade, o rádio entrou, assim, eu digo que a profissão me escolheu, não eu escolhi a profissão, né? Porque eu estava trabalhando em 96 com um amigo, Eduardo, pintando muro, camisa, na época a campanha eleitoral tinha Sim. isso, né? Entregavam, o pessoal dava alguns partidos, e eu comecei a trabalhar com o Eduardo nisso. E aí um primo dele me chamou para reabrir, ajudá-lo na reabertura do Cine Teatro Neroli Filgueira, porque aqui em Juazeiro estava sem cinema praticamente. Não tinha um shopping, né? O shopping acho que estava em construção na época. E aí eu topei, né? Então, aquela coisa, né? Vai trabalhar no mar. Então eu trabalhar, tô desempregado mesmo, tava só ajudando aí, trabalhando de bico. E aí a gente fez panfletos, viemos aqui panfletar em Juazeiro, pro Crata, etc. Foi uma resenha boa. E aí, moral da história. Deu muita gente no primeiro dia, muita gente. No segundo fim de semana, aí ele alugou na época Mortal Kombat, que era a grande sensação, ainda era o filme de rolo, aquela coisa toda. E aí os locutores da época, que era Silva Neto e Marcos Toni, que trabalhavam como locutores de carro de som em Barbalha, eram candidatos a vereador e não podiam trabalhar. Celson, que tinha um carro de som, meu amigo Celson, e ele estava rouco. E aí ele não estava conseguindo trabalhar também. Tudo conspirou. Pois é, e o Eduardo que trabalhava comigo, que eram dois Eduardo, primos. O Eduardo, primo desse Eduardo, meu amigo e irmão, ele até era um pouco gago. E ele não quis fazer. Aí o Celso, cara, faz tu. Eu disse, bicho, mas tu não sabe ler? Eu sei, faça aí. Aí ele fez como deveria ser feito. Com quantos anos, Tony? Isso em 96, né? Então eu tinha o quê? 17, tava entrando. Menino rei, adolescente. Aniversário em outubro. Isso era para mês de junho, mais ou menos. E aí ele chegou para mim e disse... Aí ele fez como é que deveria ser feita a impostação da voz. E eu fui e fiz. Né? No que eu fiz, ele gostou e disse, não, cara, pode fazer. Aí eu fiz a locução... E aí ele me deu R$2, que era o preço na época. Foi o teu cachê. Meu primeiro cachê. Eu fui em casa, tomei um banho, peguei a calça, a melhor roupa, saí com os R$2 no bolso como se estivesse com 200. Saí andando, não gastei nada, mas saí andando. Com dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso. Poucas semanas depois, o Celso me chamou
para trabalhar na campanha eleitoral de 96, que era lá em Barbalho, doutor Hinaldo Fabriano, contra Josafá, era PFL, PSDB, contra PT, que era Josafá e doutora Marta. E aí eu fui, eu não sabia o que era, disse, não, vamos lá, é aquele mesmo esquema. Fui, fechei um contrato com eles na época, então o que era R$2 numa hora acabou virando, se eu não me engano, R$100 por semana. Rico, estourou. Tanto é que eu lembro que Damarita, filha do doutor Hinaldo, Damarita, pessoa finíssima, esposa do doutor Erickson, ela chegou, foi negociar comigo, e aí ela disse, ó, R$70 tá bom. Aí eu pensei, R$70 por mês, poxa, tá massa, né? Aí eu disse, tá. Aí só anota aí, R$70 por semana. Eu disse, por semanas, tu já tá reclamando, cara? Eu disse, não, tudo bem. Né? Eu pensei, vai que eu diga, ela desiste, né? Aí ficou, só quando eles vieram me pagaram R$100. Eu disse, mas estava certo 70. Eu disse, não, mas vocês estão gostando do seu trabalho, deixa os 100. E aí tu reclamou porque foi a mais, ô Tony? E na época eram 3 meses. Aí imagina só, 3 meses. Era bom. Aí eu passei, tinha showmício. Rapaz, Nossa, quem trabalhava com marketing, publicidade nessa época, de Fernando? tanto ouvir Fran Félix. A gente era feliz. Em 96, nesse tempo aí, eu era... Não era embrião, mas não, já tava pra nascer. Pois eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro ainda. Todos os showmícios, doutor Hinaldo Fabriano, era Fran Félix. Eu cansei de ouvir Fran Félix na Barbalho em peso. Terminou a eleição, eu viajei, no final do ano viajei para Pernambuco, família de meu pai de lá, Pernambuco, eles passavam férias ali na Paraíba, em Pitbull, uma praia na Paraíba, então aproveitei lá para curtir um tempo. Quando voltei, Gustavo Ferreira de Barros e Leonardo César estavam colocando um programa de esporte na Rádio Setama e me chamaram. Cara, eu nunca fiz rádio, não, mas tu é do esporte e tal, e a gente viu no trabalho todo, o trabalho de locução dá certo. E aí foi quando Léo chegou lá e disse, ó, como é teu sobrenome? Eu disse, Prazeres. Ele disse, Prazeres? Rapaz, não dá certo, não. Aí Gustavo, não, dá certo. Não, cara, bote aí Tony dos Prazeres. Não, que conversa. Eu adoro. Eu fico com raiva quando as pessoas diziam Tony Souza. Eu digo Tony Prazeres. Pois é. Mas eu digo, o nome de Tony é Tony Prazeres. Pois é. Que eu gosto assim. Ângelo Antônio Souza dos Prazeres. E aí, moral da história. Aí os caras, eu não escutava muito rádio, não tinha costume de ouvir rádio. Aí os caras colocaram a vinheta como Tony Souza. E eu não prestava atenção nisso na época. E o rádio na época era uma coisa assim, voava rápido. O que eu ouvia na época era J. Rodrigues, que eu gostava, do rádio tá aqui. J. Rodrigues, Lucinete Santana com Special Time, que era o programa à noite da Rádio Tempo. Era as coisas românticas. Pois é. Aí tinha um programa do Borba, que o Borba fazia na Rádio Setama, um programa que era de músicas instrumentais para relaxar, que eu gostava de ouvir ao meio-dia, e o programa à noite, que minha mãe gostava muito de ouvir, também pela Rádio Setama. Então, geralmente, esses eram os programas que eu ouvia com uma certa frequência. E os jogos da Rádio Nacional, Rádio Globo, então eu gostava muito de ouvir. Mas eu não tinha muito costume de estar ouvindo rádio direto. E aí os caras divulgaram, quando foi no dia do programa, Leonardo César, a apresentação, esse amigo de vocês, Leonardo César, e Tony Souza. Eu olhei assim para ele, aí ele fez assim, deixa. Aí eu fiquei na minha. Quando eu saí na rua, já estava todo mundo chamando Tony Souza. Aí eu fui e acabei deixando e ficou Tony Souza até hoje. Mas no meu celular, amigo, tá salvo como Tony Prazeres. Tanto é que eu tinha um Facebook, tem um Facebook que hackearam e eu não consigo mais entrar, que era Tony Souza Prazeres. E aí muita gente começou a descobrir o Prazeres. Eu disse, eu não posso ser mal-humorado, tem um Prazeres até no nome, né? Eu adorei. Assim, ó, olha esse corte. Aí as pessoas começaram a conhecer os Prazeres. Lógico. Ficou maravilhoso. Aí, como foi que veio a profissionalização? Porque veio mais da necessidade da cidade, né? A cidade tinha necessidade de um profissional como você. Você era um comunicadonato, já foi como, vem, Tony! Aí eu fui, com 97 isso aconteceu, o rádio, né? Na verdade, a campanha foi em 96, 97 o rádio. E aí, com 3 dias que nós estávamos nesse programa de esportes, Francisco Ayrton, que era o gerente da Setama, me chamou para fazer uns testes lá. Aí eu fiz uns testes, inclusive, interessante. O piloto que eu gravei foi com Maciel Torres, que é um amigo lá de Barbalho, um dos grandes desenhistas, músico também, e com o Ítalo Queiroz, que na época o Ítalo Queiroz acho que ele nem pensava em ser cantor. O Ítalo ele era estudante de música, tocava bem e tal, e era um cara foi muito inteligente, e eu acabei os convidando para fazer parte desse piloto. E nós gravamos na hora da Voz do Brasil, porque não tinha estúdio, tinha que gravar em rolo, não tinha esse negócio de computador, o computador estava chegando nas rádios mais pobres. E aí o Ayrton aprovou, fiquei fazendo o Setama Faz a Festa aos domingos à noite, depois fiquei fazendo o Jornal Setama, segunda edição, fiz o Antena 930, que era um programa musical, que tinha logo depois do Cícero Augusto,
que era uma febre aqui no Cariri, todo mundo, acho que era uma audiência aqui, o Cícero Augusto, que é negócio de horóscopo, de história ali da imaginação, aquela coisa toda, que era da American Site, e eu depois começava. Aí com o tempo fui fazendo jornal e as coisas foram acontecendo, né? Só que aí eu acabei, aquele dinheiro que eu ganhei na campanha eleitoral, eu tive a minha gordurinha na época do rádio, que eu já comecei no rádio passando 6 meses salário atrasado. Já foi assim. Como diz minha amiga Fernanda, não tem glamour. Não, pelo contrário. Mas aí a Setama foi minha grande escola, né? Minha grande faculdade, então eu comecei a tentar me capacitar, então comecei a ouvir mais, né? Então eu ouvia muito o Borba, gostava muito do Borba, então eu comecei a ouvir a galera aqui, então ouvia muito o João. Aí lá no Crato eu via muito o Heron Aquino, gostava de... O rádio, ficava procurando no rádio, então gostava muito de ouvir o Wilton Bezerra, nas rádios lá de Fortaleza, né, porque ele não estava na Verdes Mares. E eu comecei a ouvir muito, procurei ouvir muito rádio, eu ouvia muita rádio nacional, porque, por exemplo, quando eu comecei a apresentar o jornal, então a gente pegava ou o Jornal O Povo ou o Diário do Nordeste, que a internet não era uma coisa simples. É o impresso, né? Pois é, então o que é que eu fazia? Eu escutava, eu gravava na fita o jornal da Rádio Nacional, e aí eu ia pegar as notícias mais importantes e ia datilografar, peguei uma máquina de datilografar emprestada com Baixinho, com Félix. E hoje essa galerinha aí, que a produção já vem no jeito. Para de reclamar, jovens colegas. Não, hoje eu fico vendo assim as coisas, então tudo foi muito difícil. E aí o que acontece? Aí eu comecei a tentar pensar, vou procurar onde é que tem jornalismo. Comecei a pesquisar, não tinha jornalismo, não tinha nada, nenhum lugar perto aqui. Não. O que se aproximou mais era Campina Grande, mas meus pais não tinham condição de me bancar lá, né? Até me deram corda para ir e tudo, mas não tinham condição. Eu acho que a maioria de nós passou por essa situação. Eu cheguei a prestar vestibular, eram 2 fases, porque lá era federal, na época, não sei se ainda hoje mas na época eram 2 fases. Passei na primeira fase, passei na primeira fase e passei na URCA para letras. Aí, assim, na cabeça da minha família, que ninguém tinha nem ido pra faculdade é faculdade. E aí não tem como custear, era muito caro. Era tudo muito complicado. Então, assim, lá, por mais que a faculdade fosse pública, mas o problema era a despesa, onde é que eu ia ficar e tudo. Alugando. Se eu arrumasse um local para trabalhar lá, que eu não tinha medo de trabalhar em nada, então, aí não fiquei. E aí eu peguei, fui fazer o vestibular, pensei, o que é mais próximo aqui? Letras. Todo mundo fez letras. Fui para letras. Todo mundo. Passei meia hora para preencher a inscrição, o formulário, porque eu fiquei em dúvida entre letras e história. Eu também gosto muito de história. Você é libriano, passei Tony? Meia hora. Sim. Sou 3 de outubro. Tu sentiu. E aí fiquei meia hora ali parado, aí, rapaz, vou fazer letras. Aí fiz letras. E aí passei em segundo lugar na turma de 2000, do segundo, né, que tinha aquelas questões de primeira turma, segunda turma. Então entrei no dia 4 de setembro de 2000, entrei na URCA. E aí fiz letras, fiz o curso de radialista logo que saiu aqui, que foi uma turma grande, numerosa, uma turma muito boa em 98. E essa Henrique Vidal, o Félix, Nicasso, o prefeito de Caririaçu, Edmilson Leite, com a esposa, ele já estava pensando em se candidatar, fez também. Carlos Macedo fez nessa época. Samuca foi nessa época. Samuca, acho que fez. Mano Moraes, que depois virou prefeito. Chico Júnior. Rapaz, foi uma turma grande, sabe? Era não fez, não? Não, Francioli Luciano. Fez não, eu ainda era muito novinha. Tinha Gilmara também, me chamou de velho, né? Não, porque Samuca é da mesma idade. Samuca fez inteiramente novinha. Só que eu tinha os cursos, era um ambiente que minha família não queria que eu estivesse. Porque ainda era majoritariamente eram poucas mulheres que fizeram na época, poucas mulheres. Entendeu? Uma delas era a Gilmara, que trabalhava, Sim. acho que no Banco do Brasil, mas também trabalhava na Rádio Princesa do Crato na época. Mas foi uma turma muito boa. Então, eu fiz letras, acabei me apaixonando, gostei muito de letras. Aí depois fiz pós-graduação em psicopedagogia, já pela FJN. Aí quando a UFCA veio para cá, ainda tentei entrar no UFCA como graduado, mas aí toda vez que eu chegava lá, não, tem que fazer Enem, não sei o quê, Mas, gente, não existe uma lei que permite eu entrar como graduado, não sei o quê. Não, mas aí eu peguei corda e só não vou mais atrás, não. Porque assim, eu já estava trabalhando muito. Quer também não. E foi uma época que eu estava viajando muito, a UFCA né, também por causa não dos vai jogos. Aí eu tentando trabalhar muito, assim, eu tinha que trabalhar, então eu
não tinha mais tempo assim. Tinha outras prioridades, né? Assim, prioridade mesmo e por necessidade, porque chegou um momento, por exemplo, eu já tinha filho, já estava com o Vitor, já tinha Dudu, então assim, você não tem mais tempo para... Tanto é que eu digo para os meus filhos, e olha, o que vocês puderem fazer agora de curso, tá, faça. Tem para viajar, viaje, porque chega um momento que você quer fazer tudo e você não tem como fazer. Às vezes não é porque não quer, porque não está podendo. Mas eu fiz muito. Então, assim, eu vejo a galera às vezes reclamando hoje. Tem aquela história do Nutella e do Raiz, né? A gente viveu muita coisa do Raiz, a gente viajava muito, sabe? Eu conheci o Ceará todo viajando com o Campeonato Cearense, o Brasil, por conta do Campeonato Brasileiro, né? E assim, conheci muitas pessoas, e como é bom a gente conhecer pessoas, como a gente aprende, sabe? Outras mentalidades, assim, muito legal. Então, o rádio acabou me dando espaço para outras situações, então comecei a ser representante do Artilheiro, que é um site de Fortaleza, aí comecei a fazer uns textos, umas crônicas a convite da Jaqueline para o Jornal do Cariri, e aí as coisas foram acontecendo, fiquei louco por rádio. A gente trabalhava sem receber, mas gostava, era uma coisa... Eu digo assim, não dá para explicar esse amor que a gente tem por rádio. E o rádio acabou sendo a coisa que mais me ajudou na vida, porque a TV, quando apareceu para mim, o que foi que me ajudou? O rádio, o improviso, esse imediatismo, sabe? Então, assim, eu fiquei apaixonado pelo rádio e nessa brincadeirinha já são 25 anos. Ó, tá vendo? Por isso que eu digo que você é um pouco mais velho do que eu. Porque eu só tenho 18 anos. Você tem 25. Então, 25. E já fiz de tudo, viu? O rádio foi uma coisa que entrou e eu costumo dizer assim, que Deus me abençoou de estar fazendo uma coisa que eu gosto. Porque eu gosto muito do rádio, consigo hoje viver... Do rádio e do esporte. Do rádio, do esporte, assim, da imprensa, melhor dizendo, né? Porque o rádio acabou se ampliando, não é só rádio hoje. Hoje você faz internet, podcast, por exemplo, eu sou cobrado muito com o meu canal no YouTube, o Replay com o Tony Souza, sou cobrado há mais de um ano para colocar um podcast. E a gente vai focar agora nesse assunto. Como foi que surgiu o Replay? O Replay surgiu da necessidade dos torcedores que me cobravam na rua, já me conhecia do futebol, né? E o pessoal chegava e dizia, cara, por que é que tu não faz alguma coisa para resgatar os bons momentos dos nossos clubes? Então, em casa, segunda divisão, Guarani também. Não, acho que o Guarani não estava, não, na época, não sei, não recordo. Mas o Barbalha estava aquela oscilando entre bons e maus momentos. E aí o pessoal, poxa, vamos resgatar. E eu estava, na época, na TV Diário. E era só policial e Covid, os assuntos. Quais são os temas? Polícia e Covid. No ápice da pandemia, né? Eu cheguei assim, eu chegava em casa às vezes estressado, sabe, de tanta notícia carregada que eu tinha. Rapaz, sabe uma coisa, eu vou fazer esse negócio mesmo. Aí a Ana Maria começou a dar corda, vamos fazer esse canal. Ana Maria, quem é Ana Maria? Para nosso ouvinte. Minha esposa, que é jornalista. Maravilhosa. E perfeito. psicóloga. Beijo, deu um escanteio aí no jornalismo. E aí tá hoje na psicologia. Sabia dela. Se encontrou na psicologia. E é uma ótima psicóloga, porque ela é uma ótima conselheira. E aí ela pegou e começou a dar corda para fazer. E encontrei o Guto, um parceiro enorme. Guto Vital, que é Guto, você dá trabalho, mas a gente não gosta de você. Verdade. Pois é, Guto Vital, que trabalha comigo hoje no Miséria. Na época a gente nem trabalhava juntos. E aí Guto começou, cara, eu lhe dou uma força aqui, eu lhe ajudo. E aí a gente criou, né, o canal, e ele perguntou qual o nome. Eu disse, cara, eu queria Replay. Ele achou vários canais com o nome Replay. E aí foi uma ideia do Guto botar com o Tony Souza. Cara, bota o Tony Souza, porque o pessoal te conhece do futebol e tal. E eu disse, cara, vamos pensar que eu quero ser candidato. Ele disse, não, vamos botar. Aí botamos. Aí o que é que eu fazia? Eu resgatava os jogos, a gente pegava imagens de jogos antigos, e aí eu ia pegar os personagens da época, falando hoje sobre como foi aquilo que passou 10 anos atrás e tal. E aí o pessoal foi gostando. Aí com a pandemia, porque aí foi no começo da pandemia, com a pandemia os jogos portões fechados. A gente começou a gravar os jogos, começamos a colocar os melhores momentos. Aí a galera começou a chegar junto. Aí chegamos até a autorização da federação para fazer alguns jogos. Foi quando eu comecei a inventar de narrar. Até então eu tinha narrado muito pouco. Só mas no rádio. No rádio e mais um incentivo do Clodoaldo. Clodoaldo Amaro, que é radialista lá em Barbalha. E aí comecei a narrar. E aí o pessoal foi gostando, aí a gente teve a ideia de fazer o programa semanal, começamos a fazer o programa semanal, aí a Ana Maria cria um Instagram, ela foi e criou o Instagram, quem criou foi até ela, e aí Ana a coisa Maria, ela é consultora, analista de marketing, exato. gestora de redes sociais. Pois é, inclusive eu queria até que ela participasse mais, ela já participou, eu tive uma ideia de fazer uma Copa Replay de futebol feminino,
E nós fizemos, a Fernanda participou lá, ela teve um jogo lá também, 1 ou 2 jogos esteve participando. E aí o canal acabou pegando e me surpreendeu como o canal pegou, sabe? Porque a gente está hoje com mais de 9.500 inscritos no YouTube, mais de 1.050 mil visualizações. É um nicho muito bom, Tom. E eu comecei lembro a ver... uma vez que eu ligando pra você, pra começar, e tu falando, vou fazer o replay, não sei o quê, tô saindo da TV diária. Eu digo, oxe, pois tu lascou, tu arrombou, Tom, porque não era da gente, eu dizia, porque é um nicho muito bom. Pois é, se eu tivesse assim, se eu tivesse um capital de giro ali pra poder fazer a coisa andar, porque tudo você tem gasto hoje, né? Apesar que eu conto muito, por exemplo, o Guto é um cara que, assim, me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? Mas e tem uma galera que acabou abraçando a causa, e tem alguns caras que fazem até com preço mais em conta muita coisa, então Deus está abençoando e a coisa pegou. Eu estava olhando negócio de insight, né? Que eu sou analfabeto digital, estou começando a me alfabetizar agora. Mas, por exemplo, no YouTube, eu estava observando, depois do Brasil... Existem países que consomem bem o canal, como Estados Unidos, Canadá, República Tcheca e Turquia. No Instagram estava Canadá, Japão, Turquia e aí eu acho que Portugal. Mas sabe que na maioria das vezes são brasileiros que estão por lá. Exato. E aí a coisa que me chamou a atenção, porque me chamou a atenção esse negócio assim de fora do país. Eu teve um período agora, recentemente, que eu estava olhando o Instagram e YouTube, que depois de Juazeiro do Norte, o município que mais consumiu os nossos produtos, o nosso material, era Fortaleza, à frente, inclusive, de Crato e Barbalha. Né? Me chamou também a atenção. Então, a gente tem uma aceitação muito boa também em Fortaleza. E aí, a Paraíba começou a consumir legal. Inclusive, eu tenho muitos contatos lá do pessoal que entra em contato da Paraíba, querendo que a gente fale mais sobre os clubes de lá, Campina Grande, Patos. Que ótimo. Porque fica próximo da gente Salgueiro também, pessoal, porque eu coloquei alguma coisa aqui, outra lá, de alguém jogador que passou por lá, e o pessoal querendo. Então, se eu tivesse hoje como me dedicar mais ao canal, eu acho que a coisa podia se ampliar significativamente. Aí, quando você terminar de escutar esse podcast, você, empresário, você que quer investir num veículo, né, de esporte segmentado, o contato do meu amigo Tom Prazeres estará aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar em contato com ele, vai fechar esse patrocínio para ficar melhor e o Fubá vai receber 10%. Com certeza. Tá tudo certo. Tony, ele contando aí da trajetória dele, eu lembrei de como é que eu conheci, porque eu ouvia todo no rádio. E antes de trabalhar com isso, como eu sempre sonhei ser jornalista, eu vivia dentro do estádio com a minha família. E aí via ele... Nada a ver, nada a ver. Eu sonhava em ser jornalista e vivia dentro do estádio. Eu sonhava em ser jogadora de futebol. É verdade. E aí eu ia com a minha família para os jogos e lembro que era ele e Fabiano na época, no Hype, né, na Vale FM. Ele cobria Guarani e Fabiano cobriu Icasa. E aí eles ficavam lá no Alambrado. E eu passava e ficava, oi, tudo bom? E puxando assunto. E aí eu sempre ficava imaginando, né, como seria trabalhar com aquilo. Sempre foi um sonho trabalhar com isso, mas nunca passou pela minha cabeça que as pessoas que me inspiraram um dia seriam um dos meus melhores amigos hoje, que no caso é ele e Fabiano, que sempre eu faço questão de ressaltar isso, que são pessoas que me orientam até hoje. E aí a gente vai se inspirando. Ele, quem foi a primeira pessoa que me abriu as portas, né? Em 2018, eu estava na Verdes ainda no estágio, e a gente tem a dedicação exclusiva, não pode trabalhar outros veículos, e ele já queria me levar para o esporte. Aí quando eu saí, só foi eu sair. Ele disse, pronto, já saiu, venha. E aí fui... A gente tinha criado um programa de esportes no rádio, na Cariri FM. A gente fez até homenagem ao Félix. 2019. O Félix. Na verdade, o Baixinho foi o primeiro narrador esportivo de Barbalha, né? E aí eu pensei em alguém, geralmente as equipes esportivas têm homenagem a alguém, e eu pensei, poxa, como a equipe é de Barbalha, quem que a gente poderia homenagear em Barbalha? Então eu pensei no Félix, que foi o primeiro narrador de Barbalha, por muito tempo trabalhando aqui em Juazeiro do Norte, falecido agora recentemente, o Baixinho, e aí a gente colocou essa equipe. Inclusive, depois, aí eu pensei logo na Fernanda, a Fernanda ficou participando com a gente, e depois a gente deu um tempo e o Clodoaldo agora voltou com a equipe, ligou para mim, cara, posso usar o mesmo nome, as vinhetas? Meu amigo, fique à vontade, é bom até que a gente faz essa homenagem agora ao Félix, já depois de ter partido. Mas a Fernanda sempre esteve lá com a gente, quando foi o canal... Eu não lembro não, quando eu te conheci não, faz muito tempo.
Rapaz, aí eu acho que a gente conheceu em algum evento. Acho que a gente se conheceu em evento, a gente fez Expocrato, a gente já... Mas foi antes. Foi alguma coisa assim antes, alguma coisa que... Porque, na verdade, assim, a galera me conhece muito do esporte. Mas eu já fiz tudo. Por exemplo, no rádio eu só não fiz programa policial e brega. Mas o resto... Vamos fazer um brega, eu acho massa. Vamos fazer um brega. Mas o resto fiz programa de Luiz Gonzaga, substituindo o Wellington Costa, né, pela Rádio Setama. Fiz programa de forró na Rádio Princesa. Eu abri a programação da Princesa, Bom Dia Alegria. Eu acho que até hoje, pela manhã, acho que ainda é o mesmo nome. Isso em 2002. Pois eu acho que eu te conheço da Princesa. Pois pode ter sido. Eu passei acho que uns 4 ou 5 meses lá na Rádio Princesa. Aí vai... Como a gente eu e Tony, a gente tem uma característica muito peculiar. Nós somos conversadores. Eu gosto. Lugar onde eu e Tony estiver, ninguém mais conversa. Eu gosto de conversar um pouquinho. O povo gosta de conversar. Se tiver uma cerveja, uma carninha, aí é que a gente conversa até umas horas. Então, eu acho que a gente criou uma conexão nesse sentido, da gente chegar e conversar, né? E já tratávamos como se fossem velhos amigos. Fabiano fica dizendo, ele contou história, às vezes o pessoal fala uma coisa, rapaz, inclusive eu lembrei de, bicho, tu tem história pra tudo, macho. Eu disse, rapaz, eu vivi, cara. Fernanda fica, não, Érica, eu não acredito não. Aí eu digo, quando eu fiz isso, eu não acredito, é que tu fez tudo. Eu digo, rapaz, eu encontrei uns caras um tempo desse, há pouco tempo, encontrei uns caras que fazem entrega de mercantil no supermercado. E os caras no assaveiro, colocando lá as feiras e tal, e o cara se reclamando. Ô, bicho, tá doido essa feira aqui, não sei o quê. E eu conheci um dos rapazes. Os rapazes estão se reclamando de sair. Cara, eu trabalhava no mercantil e eu entregava a feira numa bicicleta, daqui tinha umas bandejas na frente, que a gente colocava 3 grades e eu saía pedalando nas ladeiras do Alto da Alegria, do bairro do Rosário, meio-dia e 30, 1 hora da tarde, de bicicleta, com aquele bagageiro, a fita amarrando as grades da feira. Vocês estão reclamando que estão botando no assaveiro porque tá carga demais. Não, tá de brincadeira. Tu trabalhou em mercantil? Trabalhei, meu amigo. Fiz de tudo na vida. Em relação à minha relação com ele, ele é uma pessoa que me fez... Eu acredito... bater na mesa. Fica louco com esse rebate de mesa. Que fez com que eu acreditasse mais em mim. Né? Eu não acreditava em mim, ele acreditava mais do que eu. Porque quando eu entrei no projeto, ele chegou pra mim e disse, tu quer participar com a gente? Eu disse, quero. Ele disse, pronto, tu começar amanhã. Aí eu disse, Tony, não, você vai dar certo. Vai dar tudo certo. No replay foi do mesmo jeito. Eu fui pro jogo, era Cariri, Iguatu, a abertura da Série B do ano passado. Aí cheguei lá pra fazer pela Padre Cícero, ainda tava lá na época. E aí ele disse assim, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, vim fazer pro esporte da rádio. Ele disse, não, pois disse que pode ir um repórter lá pra baixo e tu faz. Eu disse, Tony, eu não sei de nada. Eu não fiz nada, não li nada. Não, mas tu desenrola. E aí entrei e graças a Deus outras portas foram se abrindo. Teve algumas portas, a gente abriu até juntos, né? Que foi a nossa oportunidade de fazer uma transmissão pra Nordeste FC no Campeonato Cearense desse ano. E aí é só... sucesso. Graças a Deus. Deus abençoe. Partiu Copa do Catar. Amém. Contratem-nos. Se disser assim, venha, eu tô lá. Pague só minha passagem, que o resto eu me viro. Tony, até o calor eu aguento. Demais. Tony, mas a gente sabe que, por mais que tenha tudo isso, é toda uma história, a gente sabe que tem os percalços. E desses... Quais ou qual tu destaca que foi o que mais teve um momento assim que pode ter chegado e tu pensar em desistir da profissão? Cara, o do rádio, a falta de dinheiro, né? Porque você chega aquele dia e você tem que pagar algumas coisas. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade, né? Entregando feira, fazendo eu comecei entregando, na verdade, era o café e o almoço, a janta dos vigias da usina. A gente ia morar na usina, então tinha um amigo meu, Leto, e nós dois revezávamos, tinham X vigias, eram 10, por exemplo, 5 era com ele, 5 era comigo. Então, café da manhã, principalmente na época da moagem, né? Então, café da manhã a gente ia deixar o almoço, a janta, geralmente não tinha almoço, era mais o café e a janta. E a gente sempre ia deixar. E aí, por exemplo, meu pai sempre, na época, plantava roça, eu ia ajudá-lo. Eu lembro que uma vez ele botou o terreno lá para fazer a roça e a roça era minha. Aí eu que limpava, eu que pegava, aí vendia para ele. Também. Aí vendia para ele era o meu cliente, ele comprava meu feijão. Na verdade, era só para me incentivar a fazer as coisas. Então, assim, eu sempre quis ter meu dinheirinho. Tá entendendo? Sempre quis que eu meu dinheirinho. Porque, por exemplo, meu pai nunca deixou faltar o essencial lá em casa. Comida, roupa, nunca faltou.
Mas não tinha como Porque ter o o cabo luxo. queria a farra. Porque Queria o lazer. Porque você queria ter o dinheirinho ali pro refrigerante, para comer uma coisinha ou outra. Pra ir na praça com os Pois é, amigos. então você queria ter isso. Se sentir independente. Pois é, e eu não tinha, então eu comecei a ter que trabalhar. Então 15 anos eu estava trabalhando no mercantil, enfim, então tive que me virar. E quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu tive essa gordurinha da época da campanha eleitoral, mas aí quando chegou assim, você passar 6 meses, 6 para 8 meses sem receber R$1, né? Eu lembro que eu recebi o meu salário, eu nunca recebi o salário integral, completo, e recebi um quase completo, mas já foi com 3 meses atrasado. Então, assim, era uma situação difícil. Chegou um momento que eu tive que sair, vim fazer um teste numa empresa que tinha aqui em Juazeiro, passei nessa empresa, o cara prometeu me pagar 2 salários mínimos na época, e eu fui para casa e fiquei chorando, tomando banho e chorando, porque estava empregado. Olha que loucura. Porque eu não queria ir trabalhar nesse lugar. Eu queria ficar no rádio, sabe? Então, assim, eu chorei, mas eu tinha que ajudar lá em casa. Eu queria ter esse dinheiro para ajudar a minha mãe, meu pai lá, com alguma coisa. Ele nunca me pediu isso, na verdade. Mas eu achava que tinha essa obrigação. E aí eu passei mais ou menos 2 meses, me pagaram um salário. E aí mas tinham prometido 2? Não, mas é um salário e tal. Aí vieram com o negócio da nota promissória em branco para eu assinar, que era documento. Aí eu não assinei, não gostaram, botaram para fora. Aí eu voltei pro rádio. Na alegria danada, veio pinto e lixo mesmo, sem receber. Ai, fui demitido. Pois é. Igual o meme, fico triste quando Pois é, mas aí fiquei por lá, mas aí tinha aquela dificuldade para vender propaganda, aquela coisa toda. Pois é. Poxa, essa é a frustração. Maior calcanhar de Aquiles, assim, que eu me deixo mais triste na comunicação do Cariri. E o pessoal tem aquela história, olha, eu vou dar isso aqui para lhe ajudar. Gente, não é ajuda. Não me ajude não, que eu trabalho. Sabe, eu tô prestando serviço para você, tô divulgando Fubá Podcast. Então, assim, não tá sendo de graça. O pessoal ainda tem aquela história, mentalidade, enfim. E aí eu sei que eu peguei, e aí eu fiz um teste na Juazeiro FM, foi aprovado, acho que era Humberto que estava lá na época, e me aprovou. No dia que eu ia começar, um amigo meu ligou para mim, Zairo, lá em Barbalha, e aí, bicho, surgiu uma vaga aqui de agente de Edemias aqui. Vem para cá trabalhar com a gente no combate aqui à dengue. Aí o secretário era Dr. Erickson, conversei com ele na época lá no Hospital Santo Antônio, ele trabalhava lá também, e aí fiquei. Aí eu passei mais ou menos 1 ano, até que eu passei no vestibular, e aí fui para fazer letras, e aí saí porque eu trabalhava de dia, e eu tinha optado por fazer letras de dia, porque a primeira vez que eu fiz o vestibular eu não passei, e o pessoal que fez de manhã, a concorrência lá embaixo, e a tarde lá em cima, eu pensei, cara, eu vou fazer de manhã agora, só que aí todo mundo pensou igual a mim, a concorrência de manhã foi lá para cima, e a tarde e a noite baixa, mas aí eu já tinha feito, aí fui, passei, e aí fiquei, e aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas nunca deixando o rádio, até o momento que a coisa mesmo pegou, eu pensei, bom Deus, se for para eu seguir outro caminho, ilumina aqui minha cabeça para eu seguir outro caminho, se não, e aí ficou nesse se não. Aí foi aparecendo. Até hoje. Pois é. Deus, estou esperando a mensagem. Aí a mensagem eu percebi quando ele apareceu o artilheiro e viu aparecendo uma coisa ou outra, eu disse, pronto, meu caminho é esse aqui, Deus abriu e eu vou seguir. E aí segui e estou até hoje. Então já fiz de tudo um pouco. Nesse meio de imprensa aí, graças a Deus já fiz de tudo e até hoje estou nisso. Eu também nunca fiz policial, não. Eu já. No programa não, já fiz reportagem. Reportagem fiz muito, faço até hoje, sem gostar. Já fiz reportagem em delegacia mesmo. Sem querer, sem gostar. Não é legal também não. Mas eu não gosto. As pessoas, por exemplo, o que tu gosta é o esporte? É o que eu mais gosto, esporte e política. Eu também acho bacana a política. Política não gosto tanto, não. Assim, eu gosto mais de assessorar. Eu gosto de ficar nos bastidores da política. É porque os bastidores... Bastidores. Política é feito futebol. Porque é onde rola a fofoca, entendeu? Não, mas sim. Eu gosto de fofoca. Política e futebol tem muita coisa. Os bastidores são carregados. Juntam, Antônio, por causa disso, porque eu sou uma pessoa que tem coragem de vir a público e dizer que gosta de fofoca. Mas as pessoas não entendem. Todo mundo gosta, todo mundo faz fofoca. Sim. No futebol, essa menina fica falando, eu disse, isso é fofoca. Ela, olha, não sei o que, eu tenho imitado, não sei o que, eu digo, isso é fofoca. Só que é fofoca de... Cada nicho tem seu tipo de fofoca. Na política, todo tempo, o William Bonner passa meia hora fazendo fofoca. Em horário nobre, todo mundo acha tranquilo. O problema é porque as pessoas acham problema quando a gente vai fazer fofoca de celebridades. Agora, assim, o que incomoda às vezes é quando você traz à tona uma situação que é mentirosa. Isso aí eu sou contra complicado, é complicado, mas
Mas a fofoca, enfim, é porque o português é bom porque ele é rico nisso. Você, ao mesmo tempo, você utiliza várias palavras para fazer o mesmo fofoca é tempo. bom. Uma vez uma pessoa me apresentou e disse, Érica, ela é jornalista de celebridades, ela trabalha com jornalismo de celebridades. Aí eu disse, é fofoca. Sou fofoqueira. Pois é, ó, eu teve uma situação que aconteceu. Assim, fulano casou, não vai ter menino, saiu. Fica aí, cadê? Eles estão mudando. Porque a gente fica... O fofoqueiro, ele fica sabendo de todos os assuntos. Olha, eu sei a história do problema que aconteceu no futebol do Crato todinho, mesmo não sendo do jornalismo esportivo. E as pessoas te ligam pra falar. E as pessoas te ligam pra dizer. Eu lembro que uma vez um cara veio me contar uma história, e a história era tão cabeluda, eu disse, cara, me conta não. Não, mas eu quero dizer isso, mas eu não quero saber. Aí eu fiz a mão, botei a mão, eu não quero saber não. Depois ele puxou a mão, mas eu quero lhe dizer. Eu preciso lhe contar. Cara, me deixe saber isso. A gente chega naquele... evento de lançamento da escola, das pessoas chegam assim, ei, Érica, tu já sabe que... Tu já tem alguma fofoca? Alguns já chegou alguma fofoca pra tu agora. Eu devia, gente, Você já achou que eu sou o quê? Mas eu sei que eu sou um para-raio de fofoca, mas pode vir. Porque é aquela coisa dos bastidores, por exemplo. Uma coisa que me ajudou muito, assim, me destacar no rádio, principalmente no rádio esportivo, foram exatamente os bastidores, né? Porque, por exemplo, os bastidores... Um exemplo, às vezes você pega uma situação e faz com que aquela situação se transforme em notícia. Você faz com que aquilo repercuta. Quando surgiu o Twitter, que era uma coisa que não era muito comum, né? Eu até não estou fora do Twitter, porque eu esqueci minha senha e acabou pelo tempo. Tony, tu tem que organizar esse negócio. Já contou aqui que perdeu o Facebook, agora... Aí eu abri um outro Facebook, mas eu não tenho tempo de mexer direito. Então, assim, é loucura. Mas eu vou lhe ser muito sincero. Aí eu tinha um Twitter... E eu lembro que Márcio Bittencourt, o técnico Márcio Bittencourt, aquele jogador do Corinthians e tal, estava no Icasa em 2011, e ele fez um comentário que eu achei no mínimo curioso. Achei, pô, isso aqui é uma indireta para alguém. E aí chegou no programa de esportes. Olha aí, aí eu disse, olha... Shade. Aí só me chamou a atenção o comentário... O Twitter sempre dando pauta. Eu não lembro o que era. Eu disse, olha, me chamou a atenção, o técnico Márcio Bittencourt botou a seguinte frase no Twitter. Pá, eu disse, cara, eu não lembro o que era. Eu sei que deu uma repercussão fora do comum. E aí o Márcio Bittencourt, rapaz, eu fiz só um comentáriozinho besta no Twitter, sim, mas fez. É pauta. Fez. Aí ele disse, não tinha o que falar não, tinha, seu Twitter. Sabe? E aí virou esse negócio. Olha, vanguardista, Tony, hoje, você vê quando acontece qualquer problema na política nacional, o Jornal Nacional, no Jornal Nacional fica pautando. Veja quem foram os políticos que se manifestaram sobre. Aí fica lá aparecendo um printzinho de todo. Tanto que eu ficava na... Será que vai aparecer um print de Camille falando sobre isso aí hoje? E o Twitter, quando a gente quer saber de qualquer coisa, corre pra lá, que lá é a primeira rede social que sai tudo. Eu sou twitteira. Pois é, e assim, eu gosto... Eu sou fofoqueira como eu, não vivo sem Twitter. E eu gosto do seguinte, por exemplo, eu gosto de fazer as perguntas... às vezes o cara diz, cara, não, você pegou pesado com aquela pergunta, isso não é. Porque eu penso assim, eu comecei a trabalhar na imprensa, e aí quando eu decidi ficar na imprensa, eu fiquei por duas situações. Primeira, ver uma forma de ajudar as pessoas. Então acho que a gente pode prestar um serviço para as pessoas. Graças a Deus a gente consegue muito. Pedidos de ajuda, às vezes uma reclamação que acaba sendo resolvida, enfim. Então esse seria o ponto. Pronto, era um ponto, né? É satisfatório, né? Prestar o serviço às pessoas. E o segundo, informar. Né? E aí eu acho que quando eu tenho a oportunidade de falar com a deputada Érica do Fubá, o que é que eu vou ter que perguntar a Érica? Aquilo que eu imagino que as pessoas queiram saber. Exatamente. Às vezes a pergunta não vai gostar, a Érica não vai gostar de responder tal pergunta. Mas, poxa, que sentido tem eu ir fazer uma entrevista com a Érica e não perguntar o que o povo quer saber? Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, você... Não eu quero fazer... Às vezes eu quero também saber aquela situação, mas eu vou em cima daquela linha. Né? Por exemplo... eu fico arrasada quando eu vou, por exemplo, quando eu vou fazer entrevista em camarim de artista e o produtor chega na porta ditando regras. Não pergunte isso, não pergunte aquilo. Eu digo, não vou nem entrar. Já aconteceu. Já teve porque é censurar, né? Eu tinha minha pauta era em cima de um fato que tinha acontecido há poucos dias. O produtor chegou na porta e disse, nada pergunta disso, não vou nem entrar. Ela olhou pra mim e disse, não, minha pauta era essa. Não, aí entro, não vou dar, ele não vai ter espaço. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Sou muito sincero, mas não fazer. Aconteceu uma vez e aí eu tive esse entendimento sobre a independência. E eu acho que é por isso que você é tão feliz com o replay. E é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao Fubá. Porque assim, eu acho que assim, eu posso fazer uma crítica e acho que eu posso ser criticado,
Agora, eu nunca vou faltar ao respeito. Isso. E eu nunca vou trazer uma crítica se não for baseado no fato. Isso. Então, porque às vezes a pessoa critica por criticar ou fala para esculhambar, que eu acho que liberdade de imprensa não é isso também. Não é isso. Não é questão de esculhambar. Então, eu prezo muito pela questão do respeito, que é uma coisa que eu acho que está faltando muito na sociedade, em todos os sentidos. Exatamente. Mas você também não pode ser negligente com sua audiência. Não, de forma alguma. Eu estava numa coletiva de imprensa alguns anos atrás, e era um lançamento de um evento, e me assustou a forma como a imprensa... Fernanda estava próximo desse dia. Eu já sei que dia foi. E assim, a forma como estavam abordando ao gestor que estava lá cedendo essa entrevista. E assim, como se fosse um mundo mágico. E estava passando por um grande problema que tinha correlação com a festa. Eu não estava trazendo uma pauta externa. Né? Que tinha um problema de pagamento de artistas da edição anterior. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, tá? E as pessoas fazem... Não parecia uma coletiva. Porque as pessoas estavam ali... Vai ser uma bajulação. Só elogiando. Parabéns por isso, parabéns por isso. O que está acontecendo aqui, minha gente? Aí o prefeito, por favor, em relação ao cachê dos artistas que se apresentaram no ano passado, você já tem uma previsão de pagamento? Nessa hora... A torta de climão. Um silêncio sepulcral, e as pessoas olharam para mim como assim, você é louca, o que você está fazendo aqui? Mas pronto. O prefeito respondeu, né? Tinha argumentos para responder, foi extremamente atencioso. E isso, inclusive, me abriu portas para trabalhos futuros com ele. Nesse sentido, por eu não fingir que aquilo não estava acontecendo. E minha audiência, que a gente sempre foi muito no artista local, queria saber disso. Exatamente. Eu não podia... Era covardia da minha parte eu me isentar com a minha audiência nesse sentido. E eu acho que a responsabilidade que a gente tem com quem escuta a gente... Eu falo muito, eu tenho esse cuidado todos os dias. No meu Twitter pessoal mesmo, na minha rede social, o que eu falo, eu tenho que pensar. Eu vou ser responsável por levar a informação correta para as pessoas, mesmo sendo na brincadeira, mesmo no tom de fofoca. Eu tô pensando no como isso vai influenciar realmente na vida das pessoas. E às vezes eu acho que tem alguns colegas nossos que não têm esse sentimento e me dói, me angustia. Não, eu cheguei a fazer uma matéria uma vez, uma pessoa, um dirigente chegou a me passar uma informação e aí me disse, aconteceu assim, 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 aí de repente falou de um adversário dele. Sim. E aí ele falou, citou, e aí eu fui atrás do adversário. Apurar, sim. Porque jornalismo tem que apurar, viu? E ouvir os dois lados. Certas arrobas. Aí eu fiz quando ele viu a matéria, o cara ligou pra mim. Rapaz, você fez a matéria assim, botou fulano pra falar, vem cá, você cita o cara e não quer que eu o procure? Não, mas não era pra ter feito não, porque fulano faz... Bom, aí é fulano, eu trabalho dessa forma. Não, mas você era para ter feito assim, assim, assim. Bom, meu parceiro, eu nem sou seu advogado de defesa, nem sou assessoria de imprensa. Isso. Eu estou fazendo jornalismo, então eu vou ouvir os dois lados. Se eu tivesse procurado e ele não tivesse atendido, eu ia dizer que procurei e não atendeu. Isso. Ou se ele dissesse que não queria falar, eu ia citar também. Sim. Mas jamais eu poderia deixar de procurá-lo. Né? E o cara não gostou muito. Então, assim, às vezes tem algumas pessoas que querem que você coloque só a versão dela. Então, assim, eu não funciono dessa forma. Eu busco apurar as situações independente do que... Às vezes eu não vou conseguir naquele momento. Mas, por exemplo, se eu colocar alguma matéria e não tiver ouvido aquele lado, depois, quando a pessoa tiver o contato, a gente faz uma outra matéria colocando a versão da pessoa. Sim. Mas eu acho que, assim, a gente tem que respeitar muito, a gente tem que ter um respeito muito grande com o nosso ouvinte, com o telespectador, o internauta, enfim, com a audiência, né? E eu gosto de trabalhar dessa forma, porque, assim, é aquela questão do respeito, né? Tanto com as pessoas envolvidas na matéria, como também com a audiência, como você gosta de citar. E às vezes acontece a situação também do entrevistado dizer que a gente está mentindo. E aí é importante quando a gente tem o fato apurado, né? Por isso que é bom gravar. Gravar. Teve uma situação, apesar desse meu pouco tempo, porque eu acho que 4 anos que eu já estou, de fato, como jornalista, engatinhar, né? Eu tive uma situação no Campeonato Cearense desse ano. Eu entrevistei um treinador e ele disse uma frase polêmica e eu usei a frase dele no meu título. Clickbait. Tá certo, Fernanda. E aí ele foi e ele ia pra o Iguatu. E quando chegou lá, pela cidade ser pequena e o pessoal lá ser muito acolhedor com o clube da cidade, estourou de uma forma que eu não tinha dimensão da proporção. Aí a imprensa de lá procurou ele e ele disse que eu estava mentindo. Aí quando as pessoas vieram perguntar, Fernanda, ele disse
Aí eu só mandei a minha entrevista pra todo mundo, porque eu tinha como provar. E aí, depois ele me procurou, pediu desculpas, enfim, ficou tudo bem resolvido. Tanto é que eu tenho muita entrevista guardada até hoje. Mas as pessoas... coisa guardada. Mas é bom a gente se precaver, porque as pessoas, elas falam e depois elas dão uma de doida, né? Teve um caso mesmo. Fala no calor do momento. Não, e tem gente que às vezes é mal intencionado. No esporte. Mas às vezes é intencionado. Aí depois quer dizer que a gente tá errado. Não sei nesse caso, mas eu já vi casos de pessoas que são mal intencionadas. Quer dizer que você tá mentindo. Sabe? Às vezes você tem ali... Nesse caso, eu acho que ele só ficou com medo, né? Eu já tive casos comigo que o cara chegou e disse que eu tava mentindo, que é tal. Eu só peguei a partezinha que a própria pessoa falou e coloquei, tá aqui. Pronto, disse nada. E aí, gaguejou. Então, assim, eu tenho muita coisa guardada exatamente por isso, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é sempre bom a gente apurar, né? Eu acho que não é nem sempre bom. É o correto. É o correto. Tem que fazer. É o principal. Tem que apurar e botar... Mas, Tony, tu nunca se envolveu numa polêmica, briga? nunca foi processado por nenhum político ou time de futebol? Não, processado não. Até hoje eu nunca fui processado, até porque é aquilo. Eu trabalho com direitinho. Tento trabalhar com exatamente embasado em fatos e tenho gravado as situações, né? Tem umas coisas todas gravadas. Quando eu colocar alguma situação, tá ali com a coisa gravada. Então, eu nunca tive. De polêmica já ocorreram várias, né? Várias, assim, várias matérias que um dirigente ou outro não queria que saísse, ou já dei não para alguns dirigentes que queriam que eu fizesse uma matéria tendenciosa. Por exemplo, teve um que queria uma vez que eu metesse o pau em Santana. Santana era o prefeito, parece que não estava pagando um convênio, ou não tinha um convênio com os clubes, e um certo dirigente chegou para mim e queria que eu metesse pau em Santana. O prefeito não está ajudando, não sei o quê, eu peguei o gravador, vamos lá, parceiro, gravar. Não, cara, é você que é para meter o... Poxa, gente, eu meter o pau? Mas o dirigente não é você? Aí disse, eu não posso tomar o remédio para tua dor de cabeça. Se você é quem está reclamando da situação, então eu venho aqui e gravo. Não, porque é engraçado. Aí eu vou, meto o pau no prefeito, aí depois ele resolve a tua situação, aí tu tá tomando isso com ele. Exatamente. Então assim, não trabalho dessa forma. Pronto, serve para você, jovem jornalista que está começando agora. Não se entusiasme nesse sentido. Escute as palavras de uma pessoa que tem 25 anos de carreira na comunicação. E já surgiram várias coisas. Teve uma vez, por exemplo, uma polêmica de 2011, que eu acho que foi uma polêmica enorme, porque o Arnaldo Lira acabou sendo dispensado de casa. E aí teve uma coletiva à tarde, eu falei com o Lira, né? Foi uma manhã muito conturbada, que o Lira vinha, aí eu fiz a matéria dizendo que o Lira vinha, uma pessoa ligada ao casa na época disse, não, o Lira não vai não sei o quê. Eu disse, sim, mas não, pô, tira a matéria. Não, tirar a matéria eu não tiro não. Então me diga aí a informação que eu boto aqui. Não bote não. Aí ficou aquele negócio. Sei que quando chegou ali, depois veio com a história de que Lira não vinha mais. Lira liga para mim, Tony, ligaram para mim dizendo que precisa eu ir, só falta um jogo, então eu não vou. Tá bom. Você fala comigo à noite, Lira, no programa? Eu falo, tranquilo. Tá bom, passou. E aí falei com o Lira, normalzinho. Quando foi à tarde, teve uma coletiva. Na coletiva, eram 3 pessoas, 2 dirigentes e um jogador. Começou a falar o Xuxa, o Zacarias e o Antônio Damião, na verdade, era Damião, então Damião é o irmão dele, já falecido. Era o irmão dele, o Damião, que os dois são Damião. E aí era o presidente, estava falando, e no meio dessa história, o que era o presidente da época, saiu dizendo que o Lira tinha saído daqui porque tinha bebido, que a torcida ia bater nele e tal, aquela coisa toda. Nós gravamos a coletiva, né? E aí eu fui pro ar, liguei para Lira, vai participar? Vou. Quando eu vou entrar no ar, eu boto a entrevista. Ligo para a Lira, jampeu lá na mesa de som, Lira ficou ouvindo a minha participação. Aí eu boto a entrevista do presidente da época. O presidente falou todas essas coisas aí. O Lira ouviu tudo. O Lira, quem conhece o Lira engatilhou a metralhadora dele lá e detonou no ar quando eu botei o Lira no ar. Lira, o que é que você tem a falar sobre a coletiva, tal, de hoje à tarde? Lira esculhambou, né, para variar. E foi aquele climão, tal. No outro dia chegou um cara que acho que era conselheiro do Icasa na época. Eu, como de Juazeiro, jamais tinha feito uma entrevista daquelas. Bom, como eu sou de Barbalha, então eu posso fazer. Aí olhou pra mim, não, rapaz, isso não, peraí. Mas vem aqui, aí os caras falam do Lira. Aí não é pra ouvir o Lira? Se fosse você o alvo, não era pra ter lhe ouvido? Eu tenho que colocar os dois no ar. Agora, o torcedor, o ouvinte, vai tirar sua conclusão. Eles quem tá com a razão. Eu não tô aqui pra dizer quem tá com a razão e quem deixa de estar, não. Eu só coloquei um lado e coloquei o outro, ponto. Aí, não, tudo bem, depois o cara veio falar, pediu desculpas e tudo, tem até uma boa ligação com o cara. Enfim, e vida seguinte. Tanto é que depois, já de muitos anos, ano passado, agora em novembro, o Júnior Xuxa veio aqui para a região do Cariri participar de um jogo beneficente do Hospital São Vicente, Novembro Azul, né, Sim, sobre exame de próstata.
e sobre o câncer de próstata, melhor dizendo, e eu fiz uma entrevista para o canal, inclusive está lá no replay, pessoal, quem quiser entrar lá. Vai tá na descrição desse vídeo. Aí o programa Replay, né, que é no nosso canal, Replay com Tony Souza. Aí fiz uma entrevista com o Xuxa e perguntei ao Xuxa sobre essa polêmica com o Lira, e ele falou e também não economizou elogios, né? Foi lá, deu as cutucadas no Lira e tudo mais. Então, assim, se eu estou para perguntar, eu acho que eu tenho que perguntar aquilo que as pessoas querem saber. Pode não agradar, mas, e graças a Deus eu nunca tive processo nem nada, porque eu trabalho sempre... Direitinho, como diz mamãe. Trabalhando da forma correta. Então, tudo gravado, tudo embasado, procuro todos os lados, dou espaço para todo mundo e boto lá sempre com muito respeito. E se a gente fizer jornalismo e ninguém ficar desagradado, a gente tá fazendo errado, né? Vai ser, teve alguém que não vai gostar. A gente briga nem que seja com os colegas. Assim, você não pode... Você tá aqui, Paulo, que tá aqui no backstage, concordando com essa fala. Que você vai fazer uma crítica, às vezes nem um político, por exemplo, quando a gente faz uma crítica, às vezes, ao político em si, né? Às vezes o político nem se incomoda, ele está acostumado. Aí o babão é que se incomoda. Raça complicada. Que nós não nascemos para ser, né? Porque babão e ladrão são dois seres complicados, porque um rouba o que você tem e o outro rouba a sua paciência. Então é complicado. Então o babão, às vezes, que atrapalha mais. Ele se incomoda mais do que o próprio político. Sabe uma criatura que me incomoda? Babão com diploma de jornalista. Eita, criatura que me incomoda. Menina, eu tô sendo muito polêmica, Vamos conduzir aqui pros finalmente. Que é o povo que gosta de conversar, é nós. Então, pra encerrar, o que é que você deixa de mensagem pra quem sonha com a profissão? Você aqui pode contar um pouco da sua trajetória. A gente sabe que vem muito mais por aí. 25 anos não é nada perto do que vem por aí. Tem muito pra aprender. Tem muita ainda coisa pra viver. O que é que você deixa de mensagem pra quem tá começando agora, quem sonha, seja qual for a área da profissão, para dar tudo certo também, assim como vem dando para você? Eu acho que na vida a gente tem que buscar, acima de tudo, respeitar as pessoas. E a profissão, a gente não pode se iludir com esse rapazinho aqui, gente. Ó, microfone, sabe? É uma arma perigosa. É uma arma perigosa, muito perigosa. Então, assim, ela pode lhe ajudar como ela pode lhe atrapalhar. E, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas sobem num pedestal e se acham demais. E eu acredito que se a gente não tiver humildade, eu acho que o maior exemplo de humildade e de servir que a gente teve na vida foi Jesus Cristo. Né? Então, assim, eu não sou um cara extremamente religioso, não me considero um cara extremamente religioso, mas eu acredito muito em Deus. E eu me acho uma pessoa muito abençoada. Então, acho que a gente tem que respeitar. A gente vive numa sociedade tão complicada, e não é de agora, já de algum tempo, nos últimos anos para cá, onde as pessoas não respeitam. Né? E, por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho amigos bolsonaristas e lulistas, né? Falando dessa polarização que a gente vive hoje. Você é vascaíno e tem amigos flamenguistas. Minha esposa é flamenguista. Eu amo uma flamenguista. Então, assim, eu acho que eu tenho muitos amigos flamenguistas, muitos mesmo. Inclusive, um beijo, Cadu. Pois é, meu amigo. É mais meu. Pois é. Então, assim, eu acho que e as pessoas, é impressionante como a gente vive num mundo hoje complicado, onde você só é pessoa boa se você concorda comigo. Gente, a gente vive se fala tanto em democracia, por que não agir? Por que não conjugar o verbo democracia? É democratizar a coisa. Então, acho que a gente tem que ter respeito. Eu acho que isso é fundamental, não apenas no trabalho, na profissão, como na vida. Então, eu acho que as pessoas devem respeitar. E outra coisa, às vezes você está fazendo uma matéria sobre aquela outra pessoa, tem gente que às vezes vai atacar, lembre-se que por trás daquela pessoa tem uma família, por trás daquela pessoa tem uma história. Nós falhamos, nós erramos, eu posso errar e já errei muito e vou errar futuramente, e qualquer pessoa é passivo de erro. Então, que a gente não faça erro, lógico que a gente vai procurar também ver a gravidade do erro, mas a gente procure ouvir, olhar todos os lados, né, todas as versões. Acho que isso é importante, na profissão como na vida, porque a gente às vezes julga demais e quando você vai procurar saber mesmo a história não é bem assim. Eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, do Neymar, aquele caso de uma jovem que chegou lá e disse que o Neymar parece que tem violência sexual. Se não tivesse aquele vídeo lá para mostrar que não foi bem assim, gente. Quantas pessoas não estavam condenando o Neymar ou não condenaram o Neymar? E se não tivesse aquele vídeo, talvez o rapaz estivesse com a vida acabada. Não apenas profissional, mas a vida pessoal.
Então, assim, esses são alguns exemplos que a gente vê, é o Neymar, mas isso acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui em Juazeiro do Crá, na Barbalha, Missão Velha e Caririaçu. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muitas pessoas e ter muita cautela em algumas situações. Então, isso eu levo para a vida profissional e também para a vida pessoal. E que as pessoas acreditem em si. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e pensar, eu posso? É difícil, sim. É difícil, mas a questão é, eu posso fazer? Eu devo fazer? Né? Eu acho que a primeira análise você faz para o seu interior e aí siga em frente. Eu acho que a gente tem que acreditar. Se a gente não sabe tudo, então eu acho que não é demérito de mundo eu dizer, poxa, Érica, eu não sei. Me ajude. Me ajuda aí. Cara, tu pode me ajudar? Humildade, sabe? Né? Porque assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, a Fernanda é uma testemunha disso. Todos os colegas que me pediram alguma ajuda ou pediram alguma pauta, eu vou passar se eu tiver. Eu não tenho concorrência com ninguém. Se tiver uma com foro de reportagem, a gente às vezes tem um trabalho danado, eu só digo assim, poxa, deixa eu dar primeiro essa informação. Eu bati tanto nisso aqui, mas mas você tem um contato? Tenho, toma. Sabe? Eu sempre fiz assim, porque eu acho que o mundo está aqui para todo mundo. Hoje nós temos vários veículos de comunicação e não tem esse negócio de ser concorrência. Isso é muito para as empresas. Gente, façamos a nossa história, o nosso nome, porque empresa é hoje, não é amanhã. Você hoje está brigando com as pessoas por causa de uma canopla, e aí de repente essa canopla diz que você é descartável, manda você embora, e aí? E as suas inimizades por causa de uma canopla? Então assim... Por causa do peso da canopla. Já temos peso na canopla aí que ficou bem maneirinho. Então vamos ter cuidado, ter calma, que não é bem assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter respeito. Acho que essa é a grande palavra de ordem. Respeito. Você hoje está no Palmeiras, no verde do Palmeiras. Amanhã você pode estar no verde do Icasa. E as pessoas que você pisou quando estava no verde do Palmeiras, né, quem é pisado vai lembrar. E aí? A vida é um ciclo, né? É um ciclo, isso aí não tem dúvida. Isso foi um furo que Tony tá trazendo pra gente, que viu um jogador do Palmeiras jogar no Icasa. Em breve, mas essa contratação será revelada exclusiva no replay. Já pensou? Seria ótimo. Eu tô doido por esse tipo de situação. Em todo caso, gente, vamos servir as pessoas, vamos ajudar as pessoas. Tem muita gente aí passando por dificuldade. Não é de agora, sempre foi assim. A gente tem período da vida que a coisa fica pior, às vezes fica melhor. Mas eu acho que a oscilação a vida é assim, a gente nem sempre está feliz sempre e nem sempre está todo momento triste, a vida é desse jeito. E na hora que a gente está triste, a gente tem que aprender, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que estar preparado para dar um braço, uma mão amiga para alguém, como a gente tem que estar preparado para pedir ajuda, sabe? Eu acho que ninguém aqui é autossuficiente, às vezes a gente tem essa falsa ideia. Eu aprendi na vida que servir é sempre muito importante, sabe? E existe, assim, o Patativa tem uma poesia, meu amigo Laerte Xenofonte, meu irmãozinho Laerte Xenofonte, depois de Patativa, para mim, quem melhor recita as poesias de Patativa é o Laerto. E o Laerto tem Militão, Brossogó e o Diabo. Sim. É uma história muito bacana que diz de um cara que começou a rezar, começou a botar vela para todos os santos. E quando ele não tinha para ninguém, tinha 2 velas, ou era uma. E o bom é o Patativa dizendo essa história em poesia. Aí esse cara pegou a vela e disse, rapaz, se o diabo nunca me fez mal, então vou rezar. E acaba botando uma vela também lá para o diabo. E aí chega o momento que esse rapaz compra uns ovos a um coronel, e aí compra esses ovos fiados. Depois o cara manda cobrar os ovos. Aí o cara não tem. Nessa brincadeirinha o cara quer tirar a casa, quer tirar a terra, quer tirar tudo do rapaz por causa desses ovos. Ele vai argumentar e o cara vai dizer que esses ovos seriam pintinhas, se as pintinhas virar galinhas, galinha pintar tantos ovos, que não sei o que, papapá. Menino, o negócio, sabe, louco. E aí, de repente aparece um cara, o cara louco, aparece o cara para defender esse rapaz. E aí ele fica naquela loucura, chega o dia do julgamento para decidir a situação, o cara que ia defender não aparece, fica naquela demora, com muito tempo o cara chega, e aí o rapaz vai lá e diz, mas rapaz, você demorou uma hora dessa, não sei o quê, e ele diz, não é porque eu estava plantando feijão cozido. E ele questiona esse negócio de feijão cozido, aí diz, não, mas feijão cozido não existe, esse do mesmo jeito que ovo que é comido não vira pintinha, nunca vai se transformar em galinha e tal. E aí o cara o Brossogó acabou ganhando a causa, e quando ele foi olhar, era o diabo que estava defendendo ele. Sabe? Porque estava agradecido porque ele tinha acendido uma vela e tal. E aí tem nessa... Por que é que eu estou lembrando dessa poesia do Patativa? Que tem uma hora que ele diz assim,
quando você faz um favor, mesmo desinteressado, carrega no peito um tesouro guardado, que a qualquer momento ele diz assim, né, pode valer a pena. Enfim, eu sou péssimo para lembrar. Então, eu recomendo, Brossogol Militão Diabo. Veja. Então, assim, quando você faz um favor, às vezes você não faz favor para outra pessoa, você faz para você mesmo. Sabe? Quando você ajuda alguém, você está se ajudando. Essa ajuda vai vir para você lá na frente. Sabe? Então, quando você faz o bem, esse bem é para você. Da mesma forma, quando você faz o mal, esse mal vai voltar para você. E outra coisa que eu digo aqui, gente, não tenha raiva de ninguém. Não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha mágoa, porque esse tipo de coisa só maltrata quem sente. Só maltrata quem sente. Então, vamos pensar sempre em coisas boas, coisas positivas. Se você tem fé em Deus, se apegue a Deus, eu tenho muito. Se você não tem, então faça o bem. Sabe? Você não acredita em Deus, respeito. Tem gente que não acredita. Eu não vejo muito sentido, porque eu olho para esse paredão da Chapada do Araripe. Para mim, a melhor obra que eu posso estar vendo todo dia que Deus fez para nós, a Chapada do Araripe. Mas tem gente que não acredita. Então, respeito, mas faça o bem, sirva as pessoas, viva melhor, porque quando você faz isso, ele vai acabar voltando para você mesmo. Então, eu acho que a vida basicamente é isso, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional. Quando a gente trabalha fazendo bem, a gente vai ficar satisfeito, fica feliz. A gente colhe o que planta, né? É aquele meme. Planta. Eu não quero mais saber de depressão, nem de coisas para baixo na comunicação. Então, a gente agradece muito ter aceitado o convite. Eu preciso que você diga agora às pessoas onde é que elas vão lhe achar na rede social. Não procure ele no Twitter e no Facebook, porque ele perdeu a senha. Mas em algum lugar, na internet, ou então em algum programa. Diga aí onde é que as pessoas lhe acham fora daqui. Facebook, eu ainda tenho um Facebook. Eu fiz outro. Mas tá mexendo menos, mas eu fiz outro. Tem um lá, gente, um Facebook, Tony Souza Prazeres, que tem a foto minha com a Ana Maria. Esse hackearam, eu não tô tendo acesso. Tá? Mas tá lá, com foto, tem muita coisa lá. E aí tem um outro que eu tô ao lado do Robin. Com o Robin, jogador da seleção da Holanda. Somente. Meu parça, Robin. E aí tem esse Facebook... Tem um Twitter pessoal que eu tô começando a querer mexer, movimentar mais, que é Tony com I, _, Souza com S. Tô com a camisa do Divino, a camisa laranja. Você tem uma camisa do Divino? Eu comprei em Araraquara essa camisa. Inclusive, eu tava com a Ana Maria, voltando do Rio de Janeiro, encontramos o Thiago, acho que Thiago Cunha, se eu não me engano, um ator que fez, né? E aí a Ana Maria, eita, o Thiago, ela lembra de todo o nome do pessoal, não conheço ninguém. Aí pedi pra ele, ai, cara, minha noiva e tal, tem como tirar uma foto com ela? O cara, não, tudo bem. Aí quando eu fui tirar... É o Thiago Rodrigues, na verdade. Mas pronto, aí quando eu tirei a foto, ele olhou, cara, camisa do Divino, como tu conseguiu? Esse cara, Suelen que me deu. Precisa tirar onda e tal. Não, cara, referências. Nem eles sabiam que a Lupo tinha feito essa camisa. Que massa. Até hoje eu tenho material muito bom. Propaganda da Lupo, mas tudo bem. Lupo, patrocina Tony. Seria ótimo. Eu gosto muito do material da Lupo. Aí tem essa lá, o Facebook, aliás, o Instagram, Tony com I, _ Souza com S, e tem o do Replay, no Instagram, Replay com Tony Souza, tudo junto. E tenho também o YouTube, Replay com Tony Souza, no YouTube. Se inscreve lá no YouTube, segue a gente no Instagram. Tá certo? A gente está à disposição. Hoje estou no Matutino Progresso com o Murilo, apresento de manhã com o Murilo, participo com o João do Jornal da Tarde na Rádio Progresso. Estou no site Miséria, lá do Guto Vital, sempre fazendo os vivos do site Miséria. E estou prestando serviço lá com os amigos, o Hugo, a turma lá da TV Verde Vale. Por enquanto, a gente está ajudando a galera. Agenda lotada. Muito. Estou precisando de salário, porque trabalho eu tenho muito. Salário, puder, a gente está na parada aí. Agradeço demais pelo convite. O pessoal diz, rapaz, tu nunca te vi mal-humorado. Eu tenho prazeres no nome, já. Tem como ser mal-humorado. Não tem como ser, né? Fernanda, tuas arroba, Fernanda. Eu tô lá no Twitter, @FernandaAlvesJ, e no Instagram, @FernandaAlvesJ. E olha, eu sou responsável por estar prolongando a família Prazer. Já tenho 3 filhos. O prazer tem que ser perpetuado. Pois é. Tem Vitor Leandro, que é prazer. Vitor Leandro, Eduardo Benjamin e Matheus Davi. Tem 3 prazerinhos lá. 3 gerações diferentes aí. Então, tudo certo, tem problema. Não vai faltar prazeres aí por enquanto. Não vai faltar prazer de jeito nenhum. Me siga também, Érica Souza, eu tô aí nas redes sociais. Voz do Além é Jimmy Macedo. Olha aí como eu tô lhe assessorando. Em todo canto, que ele é uma pessoa que briga por essa arroba dele. Se você chegou aqui porque você segue o Tony, muito obrigada. Fica com a gente, segue, se inscreve aí no nosso Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você estiver escutando a gente. Se estiver aqui no YouTube, maratona outros vídeos também que a gente já fez. A gente produz conteúdo toda semana.
Estamos aqui há 8 anos, caminhando e cantando e seguindo a canção. E muito obrigada por tudo. Érica, esquece. Voz do Além, por favor, a casca do pau da bandeira que eu trouxe pra Fernanda. Meu Deus! Eu esqueci, cara. Não, você pode trazer sua casca, tá aí de lado, tá aí de lado. No final do podcast, eu tinha que ser exposto. Você tinha que alguém me expor. A Fernanda, Vai, Tom. porque é o seguinte, não tem quando você pega... A Fernanda encomendou Tem que contextualizar, gente. Vamos contextualizar pra quem não conhece. Aqui é a casca do pau da bandeira de Santo Antônio, o angico que foi cortado este ano. Foi cortado o angico e aí dizem que a casca do pau é pro santo casamenteiro, né? A mulher que faz o chá. Dá certo. Ana Maria fez o chá e ainda botou o nome na bandeirinha lá de Santo Antônio e deu certo. Fernanda, sua encomenda está aqui, tá bom, minha querida? Você pode não dar certo, o problema não fui eu. Eu fiz a minha parte. E eu também não foi eu. Então tá aí a sua Porque casquinha. eu já dei os meus conselhos também. Tá aí. Bom, você dá os conselhos, eu dei a casquinha. Pronto. Faça o chá, siga os conselhos e o resto é contigo. Pronto, o próximo episódio é sobre o casamento de Fernanda Alves. Valeu, pessoal. Obrigada. Um abraço. Tchau, minha gente. Tchau, tchau.